Pessoal, bom dia. Queria agradecer muitíssimo a presença de todo mundo nesse domingo de manhã. Eu sei como é difícil, depois de um sábado, de um dia cheio, como foi ontem, assim, cheio de novidades, cheio de atrações, que foi um dia puxado aí para todo mundo. Queria agradecer bastante a participação de vocês, porque a gente acredita que esse é um tema muito sensível, muito fundamental, que a gente precisa de fato discutir isso, e eu queria agradecer a presença de coração, a presença de todo mundo aqui. E para começar, eu gostaria primeiramente de me apresentar. Eu sou o Olavo, eu trabalho com a comunicação da Laje, e para iniciar essa conversa, a gente traz aí o tema. A gente vai falar hoje sobre o tema representatividade importa, o poder da diversidade na inovação em negócios. Então, por que a gente trouxe esse tema? Quando a gente começou a construir o discurso da Live como uma plataforma de inovação, a gente chegou à conclusão de que o nosso propósito é atuar na mudança de mindset, mudança de cultura, para pessoas e empresas. E quando a gente chegou a essa conclusão de que era isso que a gente de fato quer fazer, e é nisso que a gente de fato quer atuar, a gente para e pensa sobre o que é essa transformação que a gente quer gerar e o que é essa inovação que a gente quer causar. E, inevitavelmente, surgiu para a gente a ideia de que inovação, certo, a gente precisa inovar, mas nesse contexto em que a gente vive, é possível a gente pensar em inovação de verdade, em algo de fato inovador em empresas ou em negócios, que seja, a partir do ponto de vista de um lugar que não exista diversidade? É possível dissociar inovação e diversidade? São coisas que andam juntas, que caminham juntas ou não? Eu acho que essa é uma boa provocação para a gente começar o nosso discurso de hoje, e é por isso que a gente trouxe essas pessoas aqui. Hoje que eu acho que melhor que eu apresentar vocês, acho que vocês se apresentam muito melhor do que eu. E eu acho que muito se fala sobre isso, sobre a questão da inovação, e aí a gente para e pensa, qual é o nosso papel, enquanto líder, enquanto gestor, enquanto pensador, empreendedor, nesse processo. Inovação sem diversidade, como a gente pode pensar nisso? E aí, então, pensando nisso, a gente trouxe aqui, eu queria agradecer muito também a presença da Ana, que veio representar a Feminaria, da Patrícia, que está representando aqui a Cruz Vermelha Brasil, e do Lucas, que está representando a Comase, que é o empreendimento que ele toca, e eu quero que eles falem um pouco, a partir dessa provocação. É possível a gente pensar inovação de verdade sem diversidade? E falar um pouco dos negócios que eles estão tocando e por que eles estão aqui hoje para debater isso com a gente. E depois a gente tem uma rodada de perguntas e eu quero que vocês participem também, porque a gente está aqui num bate-papo mesmo, numa troca bem bacana, e a gente quer que seja assim, tá bom? Acho que, Ana, vamos começar isso. Tá. Muito obrigada, Olavo, pessoal da Live. Bom dia, gente. Eu sou uma pessoa noturna. Foi uma dificuldade acordar super cedo, mas quando eu pensei em tudo que poderia acontecer aqui, foi muito fácil despertar. Eu me chamo Ana Pavon, eu sou empreendedora, advogada de formação e sou fundadora da Rede Feminaria. A Feminaria é uma associação de fomento e suporte ao empreendedorismo feminino. E é uma associação afetiva. E nós não só incentivamos o empreendedorismo feminino, como nós também oferecemos suporte para aquela mulher que trabalha no mercado formal. Sobre o tema de hoje, o poder da inovação, acho que é necessário quanto é prescindível. Nós chegamos num momento que a gente precisa entender as diversidades e a gente precisa se movimentar dentro dela. Então, uma das propostas da é entender a condição feminina dentro
alinhados com o que tem acontecido, a partir da empatia, que é o quê? É racionalmente entender o outro, é racionalmente se colocar no lugar do outro. Eu não necessariamente preciso sentir, mas eu racionalmente posso fazer um movimento e compreender qual é o lugar de fala, quais são as situações das pessoas, e a diversidade ela é imprescindível na inovação por isso. Se a gente quer mudar o status quo, se a gente quer ressignificar as relações de trabalho, se a gente quer ressignificar as relações de consumo, nós na Culinária acreditamos que a gente precisa trazer para perto de nós toda essa diversidade que a gente tem no ambiente profissional, na vida, e isso torna muito mais rica e muito mais possível o desenvolvimento, seja lá do que for. E a proposta na Feminaria é trazer as mulheres, estejam elas onde estiverem, mas tratar a singularidade. Porque para mim é de uma forma, para a Patrícia é de uma forma, para o Olavo, cada um de nós recebe as informações de formas diferentes. Então essa troca incentivada, a troca de conhecimento, de experiências, poder entender o outro, passar pela afetividade, depois racionalmente pela empatia e a gente começar a ressignificar essas relações. A gente faz isso através de conversas, através de palestras, através de workshops, através de cursos de capacitação, mas mais do que tudo a gente faz isso através da conversa, né, entre as pessoas, entre as mulheres, entender qual é o papel da mulher hoje. Nós somos aí uma força poderosíssima na economia, a gente tem muitos números mostrando que chega a ser um pouco de responsabilidade não incentivar a mulher no mercado profissional, porque a gente adicionaria, assim, só para dar um choque de realidade, 27,2 trilhões ao PIB nacional. Então, assim, é uma força necessária, é uma força que precisa não só de incentivo, como também de apoio e respeito à singularidade de cada uma. Porque eu sou completamente avessa ao discurso de todos podemos tudo e é perigoso, acho que não é certo. E na Feminaria a gente tenta respeitar isso e dizer, tá, você não é capaz de tudo, mas você é capaz de algo. Qual é esse algo? Vamos olhar aí dentro, vamos buscar dentro de cada um de nós e aí movimentar, né, a partir do nosso singular, conseguir ver qual que é o viés invisível que nos liga e a partir daí continuar movimentando e inovando, enfim. Tudo isso. Tá certo, obrigado. Acho que é surpreendente mesmo esse dado aí, né? Falar como é imprescindível pensar, de fato, a mulher, a inclusão da mulher em cargos de gestão, em cargos cada vez mais, né? Hoje falamos sobre empoderamento feminino, né? Muito interessante. Lucas, fala um pouco pra gente sobre os seus trabalhos em relação à Cumasi, tem aqui a Monique também, né? Vocês trabalham juntos na Monique Eveli Consultoria. Fala um pouco pra gente sobre o trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Então, bom dia pessoal, meu nome é Lucas, sou de Salvador. E aí, o que o Olavo falou, no ano passado mais ou menos, em fevereiro a gente lançou a Cumasi, que é o Marketplace, e suporte para afroempreendedores, né? E daí, como é que essa história surgiu? Surgiu de vários estímulos. O primeiro eu já venho de empresa junto e tudo mais, as de empresas criando dentro de mim. O segundo foi que, estando em Salvador, estava num evento sobre empreendedorismo, e aí, dentro desse evento de empreendedorismo, todas as pessoas que estavam falando eram pessoas brancas, e aí, quando houve um microfone aberto para as pessoas falarem, um empreendedor negro foi lá e perguntou por que não tinha nenhum empreendedor negro dentro da mesa, né? E aí, esse empreendedorismo em Salvador responderam porque não conheciam nenhum empreendedor negro em Salvador. 83% da população de Salvador é negra, e eles falaram que não conheciam nenhum empreendedor negro para colocar naquela mesa, né? Então, esse foi o primeiro estímulo que surgiu. E o segundo foi que a gente estava numa campanha de lançar uma camisa e tudo mais, que essa coisa tá preta, a coisa tá boa, e a gente viu que tinham várias pessoas que eram muito próximas nossas, que eram produtores, que faziam camisas, que faziam acessórios, roupas de todos os gêneros, e essas pessoas não tinham alcance, não tinham acessibilidade, não tinham acesso à informação, a outras redes empreendedoras. Então veio muito nisso, assim, então de juntar primeiro esse suporte para esses afroempreendedores, já que a gente vive em um contexto bem diferente, assim, né?
Se a gente for pegar, 83% dos afroempreendedores começaram a trabalhar antes dos 18 anos. Isso não é tratado como trabalho infantil ou nada de ser normalizado. A maioria dos afroempreendedores que começam a empreender é por necessidade, então para complementar a renda, ou então porque foi demitido, ou por diversas situações, ou então muito também porque nunca conseguiram um emprego de CLT. Então o empreendedorismo ele vem muito nessa linha, assim, né, por necessidade. E aí a gente tem visto que muitas coisas vêm acontecendo, você falou de inovação e tudo mais, é essencial, assim, né, no final das contas. Porque se a gente for pensar, o processo de criatividade das empresas, de resolução de empresas, seja lá o que for, vem da combinação de vários repertórios, né? E é impossível você ter vários repertórios quando você tem um tipo só de classe social, ou de sexo, ou de gênero, ou de raça sendo representado em um lugar, né? Não tem repertório para ser distribuído ali, não tem repertório para se encontrar e formar alguma coisa além disso. Então, a diversidade ela vem muito nessa conta, assim, né? Hoje em dia, existe muito essa pauta de diversidade, só que, infelizmente, por muitas empresas ela é tratada só como propaganda, né? E isso é uma cilada muito grande, porque não adianta você ter um negro, não adianta você ter uma mulher trans, não adianta você ter uma mulher nas suas propagandas, se as pessoas que estão pensando aquilo são as mesmas classes e que estão lucrando e que estão colhendo os benefícios daquilo, são as mesmas pessoas de sempre, assim, né? E no final das contas, o que vai ocorrer é que em algum momento essas pessoas também vão cair em ciladas, né? Em algum momento as pessoas vão fazer uma propaganda que não tem nada a ver com aquilo, seja o caso que a gente teve da escola no ano passado, seja o caso que a gente teve do Pão de Açúcar. Então a gente tem infinito tipo de casos que mostram isso, né? Que se não existe a diversidade dentro daquela empresa, dentro daquela organização, vai ser muito difícil que aquela empresa consiga representar uma opinião da maneira decente, consiga fazer uma propaganda de maneira decente. Então isso é muito importante, assim, né? E como eu tinha conversado com você, como raça e classe elas se confundem e estão muito próximas assim. Eu, como vim da periferia, a Monique também, lá de Salvador, a gente vê diversos tipos de negócios que estão surgindo, existindo hoje, que são muito, tudo que acontecia na periferia com o marketing bonito, com a marca bonita, isso acontece de diversas formas, assim, né? Então, por exemplo, um exemplo muito simples, o Airbnb, o aluguel de 1 para 1, a economia de acesso, que a gente chama hoje de economia compartilhada, isso sempre aconteceu na periferia, assim. Então, de diversas maneiras, de diversos formatos diferentes, sei lá. Quantas vezes eu já fui num show, para voltar para casa, eu pedia para o motorista procurar alguém que também ia para o mesmo bairro que eu, para poder dividir a carona, não pagar o táxi todo, né? E hoje isso é Uber Pool, né? Então, então isso muito acontece, né? Então a gente vê que muitas coisas, que muitas práticas que já existiam em periferia, muitas práticas que já existiam em locais religiosos, elas foram se tomando e tomando outros formatos, né? Uns formatos mais bonitos, mais tecnológicos, com um pouco mais de marketing, mas no final das contas é a mesma coisa que sempre existiu, assim. Então, isso é importante. Então, a gente falar de diversidade nas empresas, e tem sido muito importante. Esse tem sido o trampo que a gente tem feito com a Everly Consultoria, que a gente abriu há pouco tempo, que é a consultoria e curadoria de diversidade e marketing, né? Então, a gente tem tentado entrar nas empresas para que elas consigam entender que não adianta ser só propaganda, que as pessoas têm que estar lá dentro, tem que ter o mesmo poder de opinião, tem que ter o mesmo poder de acesso e deslocamento dentro da empresa. Então, e tentar fazer que esse compromisso seja um compromisso real, né? Então, sei lá, seja no formato de processos seletivos exclusivos ou preferenciais, seja no formato de contribuir para alguma comunidade que estão inseridos. E tem sido esse nosso trabalho, assim. Acho que quando vocês falam a respeito dessa mudança, assim, de fato, né, de como a diversidade de fato gera novas ideias, gera novos processos, novos produtos e novas coisas que sejam de fato relevantes e que de fato incluam a sociedade, né? Isso me lembra um dos motivos da gente ter sugerido essa mesa foi que a revista Scientific American, que é uma das publicações mais prestigiadas, né, de ciências dos Estados Unidos, ela republicou uma matéria lá de 2014 que chama Como a Diversidade nos torna mais inteligentes, que traz vários dados e várias comprovações de estudos científicos,
né, de como que a diversidade dentro das empresas, de fato, aumenta o valor da marca e aumenta o lucro e aumenta a rentabilidade dessas empresas. Né? E aí é engraçado que a Scientific American, ela republicou essa matéria em resposta ao veto do presidente Donald Trump, né, que impediu que migrantes de países muçulmanos entrassem nos Estados Unidos, e isso impactou muito várias questões. Por exemplo, um dos diretores que estava concorrendo ao Oscar naquele ano não poderia ir aos Estados Unidos para ver a premiação que ele mesmo estava concorrendo por conta de um decreto, né? E aí a Scientific American fez questão de republicar e colocar, por conta do decreto do presidente Donald Trump, nós estamos republicando essa matéria que traz dados, que traz informações de como é necessária a diversidade para os nossos negócios e para o crescimento do nosso país. E o país, ele é sobre diversidade, né? A construção dos negócios é, no final das contas, sobre diversidade. E nesse contexto, falando de imigração, falando também sobre a questão LGBT, que não pode ficar de fora, né, dessa questão, a gente convidou também a Patrícia, aqui que trabalha, que veio aqui representando a Cruz Vermelha, mas ela tem uma série de outros projetos que ela pode falar melhor para a gente, que trabalha tanto nessas duas causas. Né? Então, Patrícia, sobre essa perspectiva, né, do outro, do diferente, do outro país, e também sobre a diversidade sexual, como você pode contribuir aqui para esse debate bacana? Beleza. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Patrícia Gores, eu estou representando aqui a Cruz Vermelha São Paulo, na questão refúgio, imigração geral. Eu também faço parte do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família. Eu estou presidente nacional da Comissão de Direito Homoafetivo e também da OAB do Rio, do Carioca. OAB do Rio, onde eu faço parte da Comissão LGBT e de lá. Bom, queria agradecer a presença do representante do Acnur, que é o nosso parceiro, né? O Acnur é o Alto Comissariado da ONU para Refugiados aqui do Brasil. Levanta a mãozinha. E é bacana a gente ter, sim, a presença de parceiros, né? Até eu acho que vai render bastante a esse nosso bate-papo. Mas, começando na questão LGBTI, você falou da marca, né? E eu estava vendo uma reportagem agora recente da questão da Barilla, aquela marca de massa de macarrão, que eu nunca mais comi, porque fizeram, lá na Itália, o dono da marca fez uma propaganda homofóbica. E como a marca perdeu valor, né? E a gente fez uma campanha, e foi assim, uma campanha mundial, a gente fez uma campanha no Brasil para não comer macarrão Barilla. Tipo, eu só como Adria, sabe? Porque a diversidade é importante para as empresas. Perde-se talentos. A empresa não percebe que, além de ter o público LGBTI, os simpatizantes do público LGBTI, tem toda uma questão também da empresa. Como é importante dentro da empresa ter pessoas com ideias diferentes, com talentos diferentes, e isso perde-se quando você exclui. Teve uma pesquisa recente da Carta Capital que colocou que 78% das empresas não contratariam pessoas LGBTI. E que jamais, porque quase 99%, colocam que não chegariam, se contratassem, não chegariam a cargo de gestor ou chefe. Isso é um absurdo. Quantos talentos estão sendo desperdiçados no momento em que a gente passa por uma crise, que a gente precisa de talentos para inovar, né? A gente passa por essa crise e como isso é importante, e as empresas simplesmente fazem isso, né? Então, parece que agora, essa semana, a Barilla se redimiu, né? Então eu vou começar a pensar se eu vou comprar ou não, né? Mas nessa questão LGBTI, o que a gente tem de muito triste, né? Porque a pessoa normalmente é expulsa de casa, né? Temos aí muitos relatos, a exceção hoje no nosso país é justamente o contrário, né? Família que acolhe, diferentemente disso, a família expulsa
ou seja, esse LGBTI perde condições aí de estudo, perde condições de entrar no mercado de trabalho. Quando consegue entrar no mercado de trabalho é outra batalha também. Essa batalha da exclusão, essa batalha do bullying, e a gente vê hoje a justiça fazendo um papel que o nosso legislador não faz, né? Juízes concedendo sim danos morais. Eu sou advogada também. Essa semana a gente ganhou um processo de um bar que simplesmente expulsou as 2 pessoas que estavam abraçadas, 2 homens que estavam abraçados. Esse bar é de família. Ok, eles também são família, né? Para mim é hashtag recalque, tipo, vontadinha e aí, né, expulsa essa pessoa. Freud explica, né? Mas expulsaram, e a Secretaria aqui do Estado de São Paulo de Direitos Humanos condenou o bar. E o processo está no tribunal. Então, assim, as coisas estão mudando. Quando eu comecei a trabalhar com o tema LGBTI, em 2000 e bolinha, acho que 2003, era inimaginável pensar que hoje eu estaria numa universidade falando abertamente sobre isso, quando eu ensino direito de família, por exemplo. E eu abro um capítulo sobre direito de família LGBTI. É importante, por hora, fazer algo separado, porque não temos lei específica. O que a gente tem é uma decisão do STF que garante isso. Agora, com relação a esse acolhimento das empresas, tem empresas que, por exemplo, não aceitam a inclusão no plano de saúde, por exemplo. E aí, quando a gente tem esse tipo de situação dentro da empresa, a gente vê conflito, e acho que é importante lembrar da cultura da paz, né? Onde a gente tem equilíbrio, sim, na empresa, quando a gente tem departamentos que acolhem, né? Grupos que se organizam, como, por exemplo, Google, Facebook, a própria questão de marca, né? Tivemos aí empresas, o Boticário, que fez uma campanha linda de Dia das Mães do ano passado, e eu fui na Boticário comprar. Eu falei, eu não sei o que eu quero comprar, eu só sei que eu vim aqui para comprar alguma coisa. A gente tem que fomentar isso, né? E dar crédito. E eu falei para a menina, avise a sua gerente que eu estou comprando graças à propaganda que vocês fizeram, né? Então, isso é importante também. Agora, passando para os refugiados. Eu, essa semana, eu sou voluntária do CONARE, que é o Comitê Nacional para Refugiados, onde há hoje em torno de 8 mil refugiados, aproximadamente, reconhecidos, 30 mil solicitantes. A gente tem o maior fluxo de pessoas desde a Segunda Guerra Mundial, em torno de 65 milhões de pessoas. E que elas fogem dos seus países não é porque elas não querem ficar no país delas, é porque elas não podem, senão elas morrem, né? A gente tem aí questão da Síria, mas não é só a Síria, né? A gente tem conflitos armados em muitos países africanos, e essas pessoas chegam no país desesperadas. Existem dramas absurdos. Eu estava contando aqui para a Ana, amanhã tem uma audiência aqui em São Paulo de uma criança que se perdeu da mãe. Elas estavam fugindo de um país africano, chegaram na Alemanha, se perderam, porque a mãe tropeçou, a criança foi e a mãe ficou. A criança está desde 2015 num abrigo aqui em São Paulo, a mãe está na França. E nós da Cruz Vermelha estamos tratando dessa reunião familiar, que é hoje o setor que eu trabalho lá na Cruz Vermelha. Eu estava no da Juventude, mas como eu fiz 40 anos essa semana, me colocaram para tipo, né? Eu acho que você não se encaixa mais, né? Então, a gente está hoje no de refugiados. E aí, então, a gente está fazendo essa reunião familiar, mas por questão burocrática, gente. Cara crachá, precisa de um papelzinho X para poder mandar essa criança. E como é que é feito isso também nas empresas, né? Hoje as empresas estão muito reticentes, porque o refugiado, ou solicitante de refúgio, quando chega no país, ele fica com um papelzinho, que é uma tripinha, assim, que se chama protocolo de solicitação. Com esse protocolo ele consegue tirar a carteira de trabalho, mas enfim, as empresas ficam muito reticentes. Não, mas eu quero o seu diploma do mês tal. Angelina Jolie, alguns anos atrás, fez um filme do Acnur,
dizendo o seguinte: o tempo médio que você tem para fugir do seu país, para fugir da sua casa é de 1 minuto. O que você conseguiria carregar em 1 minuto? Aí mostra uma cena de uma pessoa, de uma mulher desesperada com as crianças, ela pega os filhos, é o que você tem de mais precioso, né? Você vai lembrar do teu diploma de graduação do ano tal. Então, assim, a questão documental do solicitante de refúgio é praticamente inexistente e as empresas ficam reticentes com relação a isso. Então, a gente lá da Cruz Vermelha, a gente está fazendo essa sensibilização para as empresas para mostrar, olha, são pessoas de qualidades, né, diversas, são pessoas que têm aí aptidões que serão muito importantes para o nosso país, só que eles não têm o documento. Por questão óbvia, as pessoas fugiram dos seus países, né? Então é importante a gente refletir sobre essa questão. Fiquei muito feliz quando entrei hoje de manhã, tinham refugiados ou solicitantes de refúgio aqui na porta fazendo a recepção. Isso é inclusão, isso é bacana pra caramba, porque eles ensinam muito pra gente, né? Isso também garante paz social quando a gente tem a inclusão, né, de diversas pessoas. Então, eu acredito que a empresa ganha muito, que o Brasil vai ganhar muito com a recepção dessas pessoas. E a gente não pode esquecer, né? São pessoas. Parece meio óbvio falar isso, né? Mas muita gente fala, estão roubando nossos empregos. Não, quem é bom se garante, né? E a gente tem muita possibilidade, sim, de crescimento com essas pessoas que estão chegando, né? Pessoas que eu canso de ver, chegam lá no Conari, e só para finalizar, um senhor de mais de 70 anos, fase terminal de câncer, passou por questões terríveis na Síria, e ele chegou, quando eu fui entregar para ele o resultado do reconhecimento dele de refúgio, ele beijou o chão. E ele falou, eu beijo o chão todos os dias desse seu país, porque não tem bomba. Tem violência? Tem, mas não tem bomba. E eu consigo viver e eu sei que eu tenho assistência médica aqui e eu amo muito o seu país. Então, passe essa notícia para os brasileiros, que eu sou sírio, mas eu amo muito o seu país. E é isso que a gente tem que fazer, apostar, né, nessas pessoas, apostar na diversidade e apostar no nosso país. Obrigada. Que bacana, né? Bacana e inspirador, assim, eu acho que muitos aqui, né, trabalham ou em empresas globais ou em empresas que pretendem ser globais, né, e quando a gente pensa nesse fluxo, né, de conhecimento, né, essa diferença cultural, como as empresas estão preparadas para fazer negócios em outros países, né, sem de fato entender a complexidade da cultura, a complexidade da diferença, a complexidade do outro, né, a necessidade de gerar empatia, né, os negócios eles, sem dúvida vêm disso, né, eles vêm dessa busca por essa alteridade, né, por essa compreensão da cultura de fato, né, porque como é possível você construir algo se você não conhece o outro, né? Como você de fato consegue construir alguma coisa sólida, né? E até eu acho que é interessante a gente lançar luz sobre a questão das diferenças culturais mesmo, né? De que como uma coisa constrói a outra e como, por exemplo, se você tem um ponto de vista sobre um negócio X ou sobre uma situação X que vai beneficiar a empresa ou alguma apresentação, sei lá, sendo construída em conjunto para um board global, por exemplo, né? Toda vez que você coloca, você tem um parceiro de trabalho que é de outro país, ou que é de outra etnia, ou que é homem, mulher, trans, LGBTI, por exemplo, né? Você precisa parar, pensar, entender o ponto de vista daquela pessoa e entender como que isso pode ser complementar, né, para que se construa um negócio sólido, de fato, né? Porque não é possível. E a partir do momento que existe apenas uma visão, não há inovação, não é verdade? Né? Acho que, Ana, a gente pode conversar um pouquinho também sobre a questão, né, do impacto de fato feminino. Assim, o que vocês têm visto sobre como as empresas estão de fato incluindo as mulheres,
né? Em cargos de gestão, a gente sabe aí que as mulheres ainda ganham menos que os homens, que existe uma disparidade muito grande, né? Como que tem sido feito esse trabalho e como que você tem visto isso hoje? São vários os motivos que nos impedem de chegar em cargos de gestão. Né? O que eu vejo muito é que dentro das empresas, no mercado formal, existem dois caminhos. Um que vai levar você diretamente à gestão, a se tornar um CEO, e um outro que é um caminho que geralmente as mulheres percorrem. Então, invariavelmente, a gente está nos caminhos de RH, de departamento pessoal. Muito dificilmente a gente percorre as trilhas que vão levar aos cargos de gestão. Então, uma das outras coisas que deixa mais complicado isso é que as decisões elas são tomadas nas salas fechadas, que são feitas por homens cis, brancos, que partem do princípio da realidade deles. Né? Então, muito dificilmente, esses homens eles vão colocar uma mulher num cargo maior, eles vão subir outro homem cis e branco. Né? Ele não vai conseguir olhar para aquela mulher, ou para o gay, ou para o negro, é outra realidade. Quando a gente tem políticas de inclusão dentro das empresas, a gente começa a fazer uma modificação, mas isso vem de base. Então, os trabalhos são feitos de duas frentes hoje, que a gente percebe. As mulheres entre si se empoderando, né? E aí é uma levando a outra mesmo. A gente percebe que dentro de uma sala de reunião, uma mulher sozinha ela não consegue muita coisa, duas conseguem um pouquinho mais, porque eu afirmo o que a outra está falando, mas três é o ideal. Porque uma fala, a outra não pode, a outra empurra. Né? Então eu começo a fazer um movimento de baixo para cima. De cima para baixo é um trabalho um pouco mais de educação. Eu preciso conversar com o CEO das empresas, eu preciso conversar com quem está com a caneta, né? Porque aquilo faz um efeito cascata. Então o que está lá no cargo mais alto vai passar por um pouquinho mais baixo e aquilo vai chegar no momento em que a gente consegue ali pelo menos 70, 30, porque ainda é muito diferente o número de mulheres e homens que tem dentro das empresas. Isso dentro do mercado formal. No empreendedorismo, o que a gente faz para empurrar essas mulheres é capacitar dentro da possibilidade dela. A gente percebe muita diferença entre homem e mulher, que está baseada no conceito de colaborativismo e de competitividade. Os homens eles são mais competitivos e mais combativos porque eles são incentivados a isso. Então, o comportamento masculino, ele como que eu posso dizer? Ele é aventureiro, então, por exemplo, eu vou empreender, eu vou tentar abrir um negócio. O homem, ele escuta, não, vai lá, se você não conseguir, tenta de novo. A gente não. Nós, mulheres, a gente tem muito incentivo à perfeição. Então, a gente carrega 70 trabalhos ao mesmo tempo e em todos eles a gente precisa ser perfeita e a gente não respira e a gente tem medo de cair, e a gente tem medo de levantar de novo, a gente não tem um amparo. Então, o que a gente tem feito muito é incentivar a coragem nessa mulher, muito mais do que a perfeição. Eu sempre digo que a coragem e a iniciativa são os maiores aliados da mulher quando ela tenta empreender, ou mesmo dentro do mercado formal. Porque de pequenininha, né, tem aquela coisa, você tem que ser perfeita, seja muito boa nisso que você está fazendo como mãe, como esposa, como dona de casa, como profissional, tudo. E é impossível, é exaustivo. Você não escuta ninguém perguntando para um homem como é que você consegue fazer tudo isso? Porque, né, ele tem que trabalhar. E aí a mulher não, nossa, como você consegue dar conta de tudo? Porque se é Mulher Maravilha, não, porque é a minha realidade. E a gente precisa mudar isso. A gente tem visto mudanças pequenas, lentas, muito mais lentas do que o necessário. E é por isso que a gente precisa tanto dessa organização e desse apoio feminino, porque a gente entende o viés invisível que nos liga ao gênero, né, entre as mulheres. Então, assim, por mais que eu não saiba que pedra tem no teu sapato, eu sei que a condição feminina já te traz uma dificuldade. E a partir daí que a gente começa a fazer um movimento muito maior. Tem mudado? Tem. Pouco? Sim. Temos alguns movimentos que são feitos dentro das empresas. Eu posso citar hoje o Movimento 360, por exemplo, que eles fazem um trabalho de educação dessas pessoas que estão com a caneta, tomando as decisões. Eles fazem muitas ações afirmativas para trazer a mulher para cima, porque eles já entenderam que a gente é uma força de trabalho que vai ter um impacto muito grande na economia. E é irresponsabilidade não mudar isso.
Então, eles fazem um trabalho com a empresa, de um outro lado, a gente precisa fazer um trabalho com as mulheres também, a gente precisa se empoderar, a gente precisa entender, ter consciência do tamanho do nosso poder, sem falar do nosso poder de consumo, e aí as marcas, enfim, a gente entra numa outra história muito maior, mas do lado do trabalho é isso. Legal, sensacional. Lucas, sobre essa questão da mudança dos trabalhos que têm sido desenvolvidos dentro da empresa, que peguei esse gancho da Ana, que trouxe sobre a perspectiva feminina, eu queria que você falasse um pouco sobre a perspectiva de raça e sobre a perspectiva de classe, que é o trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Então, no nosso caminho ele está muito parecido assim, então as coisas têm mudado, mas bem pouco. Só que quando a gente fala de raça principalmente, o que acontece quando a gente vive no Brasil e quando a gente vive no mito da democracia racial, e a gente se acha que não vive num país racista, então as pessoas acham que está tudo bem, sabe? Por exemplo, os dados que a gente tem, 13,6% dos cargos executivos são exercidos por mulheres e 4,7% dos cargos executivos são exercidos por negros. Imagina se fizer a interseção mulher negra, quanto deve ser, né? Sei lá, 1%, 2%. Então é muito pouco, assim, as pessoas não conseguem enxergar o quão racistas elas estão sendo em não ter pessoas negras nos seus espaços, assim, né? E barrar essa entrada, assim. Então a gente tem tentado falar sobre isso, só que tem sido muito mais complicado e a gente, pela análise que a gente consegue fazer, como a questão de gênero ela acaba passando tanto pela classe também, pela raça, então fica muito mais fácil para as próprias empresas conseguirem discutir gênero do que conseguirem discutir negritude, conseguirem discutir raça. Isso tem sido nossa principal dificuldade, assim. Então, sempre quando a gente chega na empresa, a gente chega para falar, as pessoas falam que não, que os processos são igualitários, mas aí não conseguem enxergar que o que faz eles sempre chegam com o discurso que os melhores passam, mas não conseguem entender o que é que faz as melhores pessoas serem as melhores pessoas para estarem ali, né? Não conseguem entender que a pessoa negra, se vier de periferia, não ter os mesmos acessos à educação, não vai ter os mesmos acessos à diversidade, não ter os mesmos acessos a conhecimento, a intercâmbio, sei lá, porque tem empresa que é essencial, tem intercâmbio. Então elas não conseguem entender a estrutura racista que existe no Brasil para que as melhores pessoas que estejam ali sejam aquelas pessoas, sabe? Então, esse tem sido o nosso trabalho de formiguinha, assim, de tentar explicar o que é esse Brasil que a gente vive, o que é esse Brasil que veio da escravidão, o que é esse Brasil que perpetua a escravidão através das periferias e como é que essas empresas têm que tentar se entender, assim, né? Muitos dos nossos exemplos que a gente tem tentado falar e que a gente tem uma conversa franca e legal com o Google, assim, talvez sejam as empresas mais abertas a isso, e eles, por exemplo, eles começaram alguns programas específicos que eles pagam a bolsa de estudo em inglês para pessoas negras que estão entrando, ou pessoas que têm baixa renda. Então, eles tiraram a necessidade da fluência em inglês e eles estão bancando porque eles passaram a entender que no Brasil isso é necessidade. Eles passaram a entender a estrutura que o Brasil existe, assim. Então, esse tem sido o nosso principal dilema, nossa principal dificuldade. E como é que a gente tem feito isso também? Basicamente como da mesma forma, tentando se apoiar. Então a gente tem as várias redes aqui, a gente tem a Afrobusiness, tem a Feira Preta, então a gente tenta sempre levar um dos nossos para que a gente consiga ter mais poder de decisão, ter mais poder de consumo, ter mais poder de compra. Então tem sido muito nessa linha, assim, tem sido bem difícil, mas tem que basicamente desenhar o Brasil para essas empresas para que elas consigam entender onde é que elas estão e entender que é importante, né? Então, por exemplo, a gente pega exemplos de grandes empresas multinacionais, principalmente da Europa, né? Talvez nos Estados Unidos não tanto, mas da Europa tem processos seletivos exclusivos. Eles fazem o processo seletivo baseado na sociedade que elas estão. Então, se a sociedade tem 50% de mulheres, 50% das vagas vão para as mulheres. Se tem 10% de LGBT, 10% das vagas vão para LGBT, assim. Então, existem algumas empresas na Europa que já conseguem ter essa noção de sociedade que elas estão inseridas e de tentar representar essa sociedade dentro do seu quadro, né? Mas tem sido essa a dificuldade, basicamente, nossa. Sensacional, né? É legal você citar o Google, né? Não é à toa que o Google é uma das 10 empresas mais valiosas do mundo, né? Acho que a gente vê o reflexo de políticas bem feitas dentro das empresas, como elas de fato refletem, né, nesse movimento.
né, nesse negócio, né, e como isso faz com que essas empresas de fato despontem, né, não só do ponto de vista da inovação social, né, mas também do ponto de vista da inovação econômica, né, e como elas conseguem de fato se colocar aí bem, né. E aí tem uma coisa também que o Google entendeu, só complementando assim, que é, porque como eu falei antes, é da unidade. Então, eles passaram a entender que existe a diferença muito grande, e explicando, conversando, que representatividade é diferente de proporcionalidade, né? Então, não adianta ter um, não adianta ter dois, não adianta ter três, porque sempre vai ser voto vencido, sabe? De todas as maneiras, sempre isso vai acontecer, sempre vai ser voto vencido, sempre vai ser mimimi, sempre vai ser coisa da minha cabeça, do que está acontecendo. Então, tem que ser proporcional de verdade, assim, não adianta ter um, dois, três, tem que realmente ser proporcional àquilo que você está inserido, àquilo que você vive, assim. Bom, acho que a gente conversou bastante, que já é inteligente, né? Eu queria abrir para vocês falarem, né? Quem tiver perguntas, por favor. Gustavo, você pode ajudar a gente, por favor? Quem levantou primeiro? Bom dia a todos. Enfim, representatividade está sendo, vou usar o gancho aí dessa última linha, porque me parece que a gente está caindo de alguma forma em outra armadilha, como tantas que a gente caiu. Bom, na faculdade onde eu estudei no Rio, éramos apenas 3 negros. Nas redações onde eu passei por 30 anos, eu era o único em economia, era o único em política, enfim, e aí vai. Então, representando o quê? A mim mesmo? Então, como é que a gente pode trazer esse discurso da representatividade para entrar, de fato, na proporcionalidade? Obrigado. Lucas, pode começar você falando, eu acho que a Patrícia também pode contribuir, né, bastante sobre a perspectiva jurídica que você tem atuado, né? Então, o como, como eu falei, tem sido muito esse desenhar o Brasil, assim, e explicar o contexto que essa pessoa vive dentro de sua situação, né? Então, isso quer dizer que se você é uma pessoa negra dentro de uma redação, quais são as pautas que você vai conseguir levar? Provavelmente não serão as pautas que você gostaria de ter sempre, de poder falar, né, de ter o direito, porque, como eu já falei, voto vencido. Então, isso tem sido muito, e esse é o principal contato que a gente tem tido, são com as empresas de RH, são com os processos de contratação, as estratégias de a longo prazo, as culturas empresariais, que é muito isso, assim, se a gente conseguir em algum momento instituir um processo seletivo representativo, um processo seletivo proporcional, isso de alguma maneira vai conseguir facilitar as coisas, assim, né? E também, infelizmente, talvez felizmente, infelizmente, a gente usa o argumento muito financeiro e monetário, porque é isso que as empresas vão acabar analisando de qualquer jeito, né? Então, por exemplo, a gente fez algumas apresentações, alguns estudos, e a gente levantou que empresas que têm toda a diversidade, que promovem a diversidade, são 50% menos conflituosas do que outras. Empresas que são diversas faturam 35% mais do que outras, assim, tem a probabilidade de faturar 35% a mais do que outras. Esse foi um estudo da McKinsey que ela fez, da América Latina e alguns países da Europa. E em algum momento a gente tem que apresentar esses dados, né, para conseguir convencer as pessoas. Mas se em algum momento a gente conseguir, dentro do processo seletivo, conseguir que esse processo seletivo seja proporcional, seria o melhor dos mundos, assim, porque no final das contas as pessoas acabariam chegando, evoluindo dentro da empresa e também garantir que essas pessoas se desloquem hierarquicamente, em níveis, em áreas. Então esse tem sido, esse seria o melhor dos mundos, assim. Vamos lá. Eu, como professora, cheguei numa universidade católica. Então, imagine eu falando de LGBTI numa universidade católica, né? Comecei. Como é que a gente começa? Empunhando a bandeira sozinha, né? E começar, então, eu até mudei o nome da matéria. O nome da matéria é Direito de Família. Eu coloquei Direito das Famílias. Aí já comecei a fazer barulho daí. A voz começa sozinha.
mas na sala de aula sempre tem um ou dois que começam a se identificar. Eu saí depois de 2 anos da Universidade Católica, fui saída depois de 2 anos, mas tudo bem, faz parte, faz parte. Fui saída por questão mesmo LGBTI, 2 anos, mas eu consegui lá com que os alunos se organizassem num comitê LGBTI, consegui que travestis e transexuais tivessem direito a ter o nome modificado na chamada, cartão da faculdade com nome feminino ou nome masculino, se for transhomem, né? E consegui colocar questões de Semana da Mulher com o tema Mulher Transsexual. Então a gente começa sim a fomentar a pauta, né? A gente começa a fomentar discussão em sala de aula, né? Lembrando que não tem só o refugiado, o LGBT, o negro e a mulher. Existe a mulher lésbica, refugiada, negra, com todas essas vulnerabilidades que a gente vai ter que trabalhar com essa situação, né? Então, na universidade que eu estou hoje, a Unisanta, e eu gosto de falar o nome, Unisanta, lá de Santos, né, que eu sou santista, mas eu sou São Paulina trimundial, só para esclarecer. Né? Desculpa, a gente tem 3 títulos, né? Mas mas deixa para lá, abafa o caso aí do Palmeiras. É importante colocar que a universidade, a gente está fechando um termo com a Acnur, que a gente, além de conceder bolsa de estudo para o refugiado, ele também vai ter direito a trabalhar na universidade, e trabalhar de acordo com a competência dele. Então, se ele é um engenheiro na Síria, ele vai trabalhar no departamento de engenharia da faculdade, né? Então, a gente começa a fomentar esse tipo de coisa. Eu estou na faculdade há 5 meses, então é isso. Eu acho que a gente tem que começar a instigar. É óbvio que a gente é vidraça, né? Por isso que eu sou saída de algumas universidades, mas faz parte. Tem uma pergunta aqui. Bom dia, meu nome é Gabriela. Primeiro, parabéns pelo trabalho de vocês, pela sala de vocês, foi muito interessante. Eu venho de uma universidade presbiteriana que tem um discurso extremamente empreendedor e tem uma incubadora e os processos que eu vi os meus amigos negros ou brancos tentando colocar lá dentro foram processos relacionados à arte ou à literatura e são processos esquecidos. Processos esquecidos pela sua temática e que nem consideram as pessoas que estão por trás disso. Por exemplo, uma amiga negra que teve a ideia de ter uma loja para o público feminino negro, a faculdade falava, é uma loja. Ela falou, não é uma loja. E a faculdade acabava não suprindo as necessidades que os empreendedores não... por exemplo, se você não fosse criar um aplicativo, a faculdade não tinha suporte para você. Né? Então a gente ficava, com todo esse discurso, todo esse processo seletivo, é uma coisa que é difícil de entrar. Quando você entra, você se vê atado, que era uma coisa assim, nossa, não tem nem por que eu estar aqui. Então a minha pergunta é, como essas frentes que funcionam o empreendedorismo negro, o empreendedorismo feminino, assistem ou ajudam, quais as ferramentas são usadas para ajudar esses grupos que querem crescer, que querem entrar no mercado, de formas não relacionadas só a números, ou aplicativos, ou a engenharia, de formas relacionadas à arte, a comércio local, a novas formas de economia colaborativa, criativa. Que legal que você perguntou isso. É muito bom poder ouvir esse questionamento, porque ele ainda não acontece tanto. A gente chegou num momento que a tecnologia, startup é tecnologia, inovação é tecnologia, preciso apertar um botão e conseguir mudar o mundo. E aí a gente começou a deixar de lado essa criatividade toda, e isso é inovação. Né? Então o que acontece? Você está falando da universidade, ela tem uma incubadora, ela incentiva o empreendedorismo desde que ele seja ligado à tecnologia, uma coisa uma inovação que é apertar botão e tudo mais. Só que a gente esqueceu que a inovação ela passa diretamente por essa subjetividade do indivíduo. Né? Como eu vou incentivar o empreendedorismo se eu não conseguir olhar para as singularidades? Como é que um artista não pode chegar e propor um projeto que não tem nada a ver com tecnologia, mas tem tudo a ver com inovação? Então eu preciso estar preparada, universidade, preciso estar preparada para receber essas pessoas. E como eu vou fazer isso? Me capacitando, não tem jeito. Né?
né? Eu vou ter que entender que inovação não está totalmente ligada à tecnologia, que uma startup não está totalmente ligada à tecnologia, e é difícil para burro. Te falo porque eu sinto isso na pele na feminaria. A feminaria, ela capacita e incentiva o empreendedorismo da artista plástica, a artesã, até aquela menina que quer fazer um aplicativo de táxi só para mulheres. Né? Mas por quê? Porque eu falo de singularidades. Eu consigo fazer com que elas cheguem até mim de uma maneira igualitária, então todo mundo tem o mesmo acesso, todo mundo vai responder da mesma forma o questionário, só que cada uma vai ser direcionada de um jeito. Né? Então é dessa forma que as coisas precisam ser feitas. A gente precisa compreender que inovação não está totalmente ligada à tecnologia. E parece que a gente ainda não entendeu. A gente recebeu uma enxurrada de coisas aí tecnológicas, ficou super deslumbrada, só que isso está indo para um viés que não é muito legal. Quanta startup tem aí que a gente olha e que no fundo ela só está sendo. Ela só consegue visibilidade porque tem uma mão de obra lá atrás que está sendo super barateada. Né? Por exemplo, tem algumas startups que você vê lá na revista, o cara ganhou não sei quantos milhões e ele é um gênio. Só que quem está fazendo ele ser um gênio? Uma pessoa que está ganhando R$1 para passar uma roupa. Né? E aí, até que ponto essa tecnologia está sendo bacana? Até que ponto essa inovação está de fato sendo feita para os indivíduos, para pessoas? A gente precisa pensar isso. E a universidade é um local para isso. Então, assim, os centros acadêmicos, as pessoas que têm a necessidade, olha, eu sou artista, eu preciso inovar dessa forma. Cobrar? Mas não, tem que cobrar, tem que fazer uma política para esse tipo de inovação, entender que isso é inovação, fomentar isso, capacitar, se organizando. Não tem jeito, é que nem a Patrícia falou, é uma bandeirinha. Vou fazer a feminaria desse jeito. Não, mas dá para fazer aplicativo. Quantas vezes me falaram que dava para fazer um aplicativo? Mas não é isso, a gente não quer virar um aplicativo, a gente não quer que seja um botão. A gente tem uma série, a gente quer que as pessoas se olhem, a gente quer entender o que aquela mulher precisa, como ela quer desenvolver aquilo, porque tudo é possível, desde que seja dentro da capacidade de cada um. Você consegue desenvolver as expertises a partir do que eu tenho para dar. Né? Então, eu acho que é por aí, é empurrar, pedir, cobrar, fazer com que a universidade olhe, porque é mais do que necessário ultimamente. A gente tem uma pergunta ali no fundo, infelizmente tem que ser a última pergunta. Tá bom na área. Oi. Claro. Oi, Ana, Gonçalo da Laje também. Primeiro, obrigada por todo mundo estar aqui. E ouvindo você, para a gente faz todo sentido, porque no Ana Laje a gente está com uma orientação muito forte de criar densidade empreendedora, que é muito diferente desse mito da caverna que a gente está vivendo, de tentar encontrar novos unicórnios por aqui. E aí a gente abafa coisas, como você bem disse, e é isso que traz desenvolvimento no país. Então, para nós que é muito claro, e o propósito da Laje é justamente esse, fomentar o conceito de inovação no Brasil não é apostar em novos unicórnios necessariamente, é fazer com que exista um ambiente propício para que empreendimentos, como você está bem dizendo, e outros que não vão ter uma escala de domínio mundial, vão desenvolver o local. Exato. Então, acho super importante esse discurso, entidades como nós serão cada vez mais fortes, mais próximas, para poder fomentar esse tipo de debate e ajudar as pessoas que querem desenvolver negócios locais. São eles que trazem desenvolvimento. Eu sou muito muito rápido, não sei se vocês sabem, mas hoje são as pequenas e médias empresas que geram emprego. Né? Então, as grandes empresas elas emitem e nós somos nós que estamos desenvolvendo essas empresas. Para vocês terem uma ideia, o Brasil hoje, 60% da mão de obra que é contratada no Brasil vem de scale-ups, que são empresas médias, só que elas representam só 1% das empresas desse país. Então, o nosso desafio é o quão mais densidade tirar de empreendedores, mais as empresas vão contratar, mais a gente vai se desenvolver, mais diversidade vai estar circulando, por isso o país. E aí eu acho que o Brasil é um país maravilhoso para dizer, porque afinal a nossa diversidade cultural é absurda. Então, se existe um lugar legal para estar, é agora. E eu estou muito feliz por estar todo mundo aqui e a gente está nesse debate. Obrigada. E só complementando assim também, que é uma coisa que vai muito nessa linha, muito do que a gente chama de empreendedorismo hoje, a periferia sempre chama de sobrevivência, assim, né? Então, a gente sempre tenta criar uns rótulos meio loucões, assim, nossa, que coisa empreendedora, seu food truck, mas ninguém nunca falou do cara que tá vindo no cachorro quente desde sempre, e que foi ele que inventou o food truck na real, né? O primeiro,
Então, a gente sempre tenta colocar uns rótulos bem loucos, assim. Back rampa. Então é meio louco. Não veio um dia hoje de manhã, mulheres incríveis, foram projetadas para homens. Aquilo foi uma surpresa para mim muito grande, porque nunca caiu minha ficha com relação a isso. E eu fiquei até um pouco emocionada porque eu não esperava que isso ia mexer com algo aqui dentro de mim. Porque eu trabalho numa organização que eu amo e que não tem nenhum problema com gênero, inovação, negritude. Eu sou uma gestora negra, mas eu não sei, eu intuo que talvez, por ser mulher ou negra, ou por acaso, eu talvez tenha o menor salário da minha cúpula, não sei, isso me caiu agora, juro. E eu queria fazer uma pergunta: como que eu levo essa discussão sendo ética, para que isso não seja algo que possa levantar o interesse da minha parte em querer ganhar sim ou não mais, e sim uma provocação para todas as mulheres, porque eu fico pensando, ganhar menos que os homens, isso já é realidade em todos os lugares, né? Acho que talvez onde eu trabalho não sai, não foge é isso, mas acho que até entre as mulheres tem diferença. Então, como ser ético, ter uma postura assertiva, porque o que você disse, que a nossa relação é com o RH e o RH é um ambiente machista, ou que acha que talvez a gente é feminista, ou levanta uma bandeira XPTO, e não é esse o meu caso, né, porque na tranquilidade. Então, eu queria só isso. Muito obrigada. É isso. Eu preciso falar uma coisa para ela. Então, olha só o que você falou para mim. Você falou que você acabou de cair sua ficha que você ganha menos, né? Tá. E aí você falou, como eu posso pleitear que eu ganhe de forma igualitária sem parecer gananciosa? Quem disse que é ganância você pleitear ganhar exatamente a mesma coisa que o seu colega? Você entendeu? Olha como a nossa cabeça já funciona, né? Não tem problema. Sem culpa. A maneira de você fazer isso é chegar com os números e falar, olha, eu faço a mesma coisa que ele e ganho 5, que seja 5% menos. É menos. E não pode. É lei trabalhista. Ganhar igual. Exato. Entende? Então, assim, primeiro, é uma desconstrução que não é fácil, mas é você entender que você não está sendo gananciosa quando você está indo em busca daquilo que é direito seu, né? Você tem ali o mesmo tempo de casa, você está exercendo a mesma profissão, então se você precisa ganhar 25% mais para o teu salário ser igual ao do teu colega, você vai buscar. Você não precisa brigar, você não precisa fazer nada disso. A assertividade, ela vai ser colocada a partir do momento que a gente compreende o nosso local, né? Se eu sei que eu tenho o mesmo cargo, se eu faço o mesmo trabalho, eu posso sim chegar, sentar com a minha gestora, se eu sou gestora, chegar com o pessoal do RH e fazer essa conversa, mas assim, de igual para igual, não está sendo gananciosa. É uma coisa que a gente, olha como é difícil para nós mulheres, é uma coisa que me irrita, a gente fica com medo, né? Porque a gente tem que ser legal, a gente tem que ser boazinha, a gente tem que ter cuidado em falar, eu não posso ser gananciosa, eu não posso ir atrás, por que não? Eu tenho vontade de dominar o mundo, por que não? Né? Vambora! Vambora!